Quero também agradecer ao pastor Jefferson Linhares, também por esta oportunidade. Também cumprimentar nosso irmão vice-presidente Ezequiel, também é amigo nosso, já pregou lá em Santarém várias vezes, e muitos amigos que eu pude rever aqui essa noite. Amém, pastor Jean, pastor Wellison, amém, muitos pastores, pastor Ronils, amém. Eu quero trazer aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração, e assim que eu coloquei o pé dentro desta igreja, e assim que começou o culto, Deus começou confirmando a palavra através do pastor Jefferson. Os irmãos têm uma ideia, até o texto já foi citado aqui, mas nós vamos ler novamente. Eu quero te convidar, você que puder e quiser abrir comigo a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler do verso 8 ao verso 11. Aleluia. Pronto. Fica aí, levantando a mão. Largou a guitarra? Já está querendo? Amém. Quem achou diz amém? Pode só baixar um pouquinho o teclado ou aumentar o microfone, como queira. Eu não sou o pastor que grita, amém? Não tem nada contra, até eu não tenho inveja, mas não tem nada contra, eu gosto. Pastor eloquente. Às vezes eu me enfezo também, dou uns gritos. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Pode tomar o seu assento. Vira para o irmão que está do seu lado e diga: o indispensável é essencial. Em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 1, você vai ler que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas.
E disse Deus: haja luz, e houve luz. Você vai continuar lendo até que você vai ler. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós podemos entender que quando lemos em João, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, ali já no capítulo 1, pastor Jean, vai dizer: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Nós vamos entender que Jesus, assim como o Espírito Santo, estavam pessoalmente presentes naquele lugar. Por que eu estou dizendo pessoalmente? Porque nós temos a divindade em essência, aquilo que nós entendemos por trindade ou pregamos. Você não vai ver esta palavra na Bíblia, mas nós vemos ela na Bíblia, a essência divina em três pessoas distintas, formando um Deus único e verdadeiro. Quando Deus fez o homem, deu as ordens que ele tinha a dar, nós podemos ver algo interessantíssimo. Todos os dias, na viração do dia, o que é que acontecia? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer? Primeira coisa, aqui eu vejo propósito e aqui eu vejo identidade. Repete comigo: identidade. Eu não sei o que andam falando de você. Eu não sei o que você anda ouvindo daquilo que estão falando de você. Importante é você saber quem você é. Você foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. E eu vejo o propósito na viração do dia. Deus descia para relacionamento. Vira para o irmão que está do seu lado e diga: relacionamento. Deus ele criou o homem com um propósito de se relacionar com o homem. Ei, é muito bonito quando você vem a um lugar como esse. É muito bonito quando você vem a um lugar como esse. Quando você é impactado por algumas palavras e você às vezes é tocado pelo Espírito Santo e às vezes é impulsionado pelas suas emoções, não interessa, de uma forma ou de outra você levanta e glorifica. Emoção ou não, não invalida o seu glória. Se foi sincero, Deus recebe. Agora, o importante, o indispensável, o essencial é o relacionamento. Às vezes você olha, Santo Espírito, és bem-vindo, solzão, né? É isso aí. Mais baixinho. Aleluia. Às vezes você vê o pastor Jefferson colocou um ministério há 2 anos. E Deus tem prosperado a vida dele. Nós olhamos, temos a tendência a olhar para o resultado final. Você vê o seu irmão do seu lado, que é uma pessoa extremamente usada por Deus, extremamente próspero em tudo aquilo que ele faz. E você tende a ver o resultado. Muitas das vezes você não vê o processo. Não tem segredo
nenhum. O segredo é o essencial: relacionamento. Ei, Deus vai te colocar em grandes... Olha, isso aqui, pastor Ezequiel, faz a igreja vibrar. Deus vai te colocar em grandes lugares, altares, pódios. Ei, mas o que Ele quer de você é relacionamento. Ele vai te colocar em grandes situações. Ele vai fazer grandes coisas. Primeiro na sua vida e depois através da sua vida. Mas Ele quer... E sinceramente, para Deus o mais importante é o relacionamento. Sinceramente, Ele quer cumprir os desejos do seu coração, sim. Ele quer te vencer em todos os aspectos da vida. Ele quer te ver vencendo, sim. Mas ei, Ele deseja o relacionamento. Ele anseia pelo relacionamento. Aí algo muito ruim vai acontecer, pastor Ronilson. Algo péssimo vai acontecer. Deus falou: está ali aquela árvore, todos conhecem a história, não vou contar a história. Está ali aquela árvore com o fruto do conhecimento do bem e do mal dela, vocês não comam. A desobediência fez com que nós perdêssemos o essencial. Fez com que a humanidade fosse colocada debaixo de uma condenação chamada pecado. Algo que separa ou causa uma separação entre Deus e o homem. Não que Deus tenha, pastor Ricardo, sido pego de surpresa, porque Deus, Ele é onisciente, Ele não é pego de surpresa. Nós lemos que o Cordeiro, Ele foi morto desde a fundação do mundo. Há uma teologia aliancista que até acredita, pastor Jefferson, no pacto da redenção, que é antes de haver a criação da terra, já se reuniu Pai, Filho e Espírito Santo e fez um pacto. Amém? Eu não sei se é verdade ou não, isso não tem na Bíblia, amém? É uma crença. Mas uma coisa é certa: Deus já proveu o Cordeiro. Por quê? Deus podia jogar a toalha, pastor Ezequiel, porque quando o homem decidiu pecar, quando o homem decidiu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, quando o homem decidiu pelo pecado, ele próprio decidiu pelo pecado. Ele estava dizendo que o mais importante era aquilo e não o relacionamento. Assim somos nós. Quando nós optamos pelo pecado, nós estamos dizendo: isso para mim é mais importante do que uma vida de relacionamento com Deus. Aí Deus, Ele vai prover o Cordeiro. Mas é interessante que agora entra em ação, a partir do pecado, entra em ação um plano de redenção. Não pode ter outro nome senão graça. Aleluia! Porque o homem, por decisão própria, optou pelo pecado. Graça, que significa favor não merecido. Graça, que significa presente de Deus para alguém que não merece. Ela não é meritória e ela não tem preço. Não há nada que nós possamos fazer para
alcançar essa graça por mérito. Ei, mas há uma coisa interessante. E eu ouvi essa semana um pastor explicando. Um homem, ele já tinha sido condenado à morte por enforcamento, pena de morte. E esse homem, ele não gostava de crente, ele debochava. Aí o governador, de repente, resolveu dar a ele o perdão. Aí pegou uma Bíblia, colocou a carta do perdão dentro da Bíblia, se vestiu terninho, todo bonitinho, pegou a Bíblia, pôs debaixo do braço e foi lá na prisão, no dia da execução. E entrou e foi tentar dar aquela carta para aquele homem, mas ele chegou, o homem já o identificou como pastor, e claro, com a Bíblia debaixo do braço, vestido bonito, porque pastor não se veste feio, pastor se veste bonito, todo bonitão. Aí chega lá, o homem já começa a fazer chacota, deboche. Aquilo que você enfrenta, aquilo que os nossos jovens enfrentam na escola, aquilo que os nossos filhos enfrentam na escola desde muito cedo, aquilo que nós muitas das vezes enfrentamos no trabalho, aquilo que nós enfrentamos na nossa vida social muitas das vezes. E ele foi confrontado com isso. Aquele homem, espera aí, eu só tenho aqui uma coisa para te dar. E apontava para a Bíblia. Aquele homem só debochava e não deixou o governador falar. Virou, foi embora. O carcereiro falou: olha, aquilo não era um pastor, era um governador, e ele estava com a sua carta do perdão. Você perdeu. Deram a ele a oportunidade para uma palavra antes de ser enforcado. Quer dar as suas últimas palavras. Ele falou: eu hoje não vou morrer pelo crime que eu cometi, eu vou morrer pelo perdão que eu recusei. A graça, ela é de graça. A graça, ela não é meritória. Mas ei, existe uma questão de apropriação. Então eu vou falar três coisas. Ela não é meritória. Ela não tem como você fazer nada para comprar essa graça. Ela é por apropriação. Quando você decide aceitar o plano de redenção, você está decidindo que você quer embarcar no barco da graça. Mas eu quero começar aqui a entrar na mensagem. Quando Deus decidiu que era a altura de colocar esse plano de redenção, pastor Ezequiel, em ação, e enviar então um cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, enviar efetivamente, Jesus vem à terra. Aí Isaías já vem falando lá atrás: o menino se nos deu, o principado estava sobre os vossos ombros, seu nome será chamado Deus Forte. Enfim, quando Jesus ele vem à terra, ele vem com uma missão. Ele pega 12 discípulos, ele nasce, cresce em conhecimento, em graça, e ele vai arrancar no seu ministério. Aí ele escolhe os seus 12 discípulos, começa a ensinar, a discipular. E ele agora já morreu na cruz. A cruz para o cristão, levanta aí, pastor Jefferson, por favor, obrigado. A cruz para o cristão é símbolo de quê? O que é a cruz? Havia uma altura na Assembleia de Deus que havia esse preconceito, né? Lembra? O que simboliza a cruz? A cruz
simboliza a cruz? Nós usamos no pescoço, muitas das vezes na correntinha. Amém? Nós usamos em todo lado, né? O que simboliza a cruz? Isso aqui simboliza justiça. Como assim, pastor? Paulo, em Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei estava enferma pela carne. Quando Paulo está dizendo que para que se cumprisse, no capítulo 8, a justiça da lei. Qual era a justiça da lei? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aonde Jesus derramou o sangue dele por nós? Mas morte de cruz, uma das piores mortes, humilhante. Para que serve tanta humilhação? A Bíblia diz que ele cravou na cruz a nossa cláusula de dívida. Isaías vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores. Vai dizer que salve Isaías 53, né? Vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos em justiça. Para que cumprisse a justa exigência da lei, está dizendo que no lugar de nós entregarmos a nossa vida, derramarmos o nosso sangue, para que pudéssemos ter acesso a esse perdão, Jesus morreu em nosso lugar. Daí ser morte expiatória. Quando Jesus ele decidiu morrer, ele obedeceu até o final, por mais doloroso que fosse o plano da redenção. Ele decide morrer, mas olha, aí vai vir o essencial, o indispensável, pastor Ronis. Porque Deus, ele decidiu. Eu tinha um relacionamento pessoal com um ser humano, com um homem. Satanás veio e deturpou as minhas palavras, enganou, levou o homem ao pecado, e eu quero restaurar. Mas dessa vez eu quero ver como ele vai fazer. Eu vou te explicar por quê. O povo de Israel, eles tinham a ânsia pela presença de Deus. E o povo de Israel, na altura da lei, e antes da lei, eles passaram por um período de tempo que o Jesus ainda não tinha morrido, não tinha ainda se manifestado efetivamente a graça. Espera aí. Quando esse povo, eles queriam ter a presença de Deus, ou o símbolo da presença de Deus no meio do povo, eles tinham que ter um objeto chamado Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela continha 3 utensílios: as tábuas dos 10 mandamentos, tinha o decálogo, tinha o pote do maná, com o maná que foi provido no deserto por Deus, e tinha a vara de Arão que floresceu. A tábua dos 10 mandamentos, ou decálogo, significa palavra de Deus. O pote do maná significa, não é provisão? É, mãe? E a vara de Arão que floresceu? Milagres. Agora vem comigo. Aonde há a presença de Deus, aonde é a presença de Deus, tem palavra, provisão e milagre. Deus olhou para baixo e falou: eu vou colocar a minha presença dentro do homem. Eu agora não quero estar no meio, eu quero estar dentro. Agora eu não quero me relacionar
Ele está dando uma orientação final para os discípulos, porque ele vai subir. E os discípulos viram a olho nu ele subindo. Quando de repente Jesus fala: olha, vai Jerusalém, aguarda até que do alto sejais revestido de o que nós entendemos por poder? O que é poder? E interessante o que vem depois: e ser-me-eis testemunha. Agora Deus, Ele pega o individual e coloca dentro de um plano chamado igreja. Ele coloca dentro de um plano, porque, pastor, os discípulos, eles não aceitaram Jesus, eles já não eram testemunho de Jesus. Sim, espera, mas quando eles recebessem do alto o poder que o Espírito Santo traria, ou que viria sobre eles, as coisas iam funcionar diferente. Ei, eles foram, se reuniram, e este texto foi lido aqui hoje. E finalizando, ou findando-se os dias de Pentecoste, veio este poder. Aí você olha para o seu irmão do lado: como é que pode? Aí você olha para o ministério do pastor Jefferson e fala: como é que pode? Ele tem o indispensável, ele tem o essencial. É aquilo que quando você não pode, te traz o poder. Aleluia. Mas eu quero que você entenda o seguinte: nós não podemos, nós precisamos nos embriagar no poder, mas nós não podemos esquecer o indispensável. E aqui eu quero finalizar, e é a parte mais importante da palavra. Preste atenção, olhe para cá, não deixe que nada te distraia. Quando você recebe o poder do alto, você sente coisas. Quando você recebe a unção do Espírito Santo, você é movido a coisas. Nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas. Nós acreditamos que os profetismos, ou aquilo que o Espírito Santo fazia quando Jesus estava aqui, quando os apóstolos estavam aqui, Ele continua fazendo. Nós cremos na profecia, nós cremos nas línguas estranhas, nós cremos nos milagres, nós cremos no mover do Espírito Santo no meio da igreja. Mas é preciso nós embriagarmos deste poder e não esquecermos do essencial, do indispensável, que é e é aqui que nós pecamos. E é aqui que nós pecamos. Eu estou doido para ir na igreja para sentir a presença de Deus. Nós ouvimos isso, pastor Ezequiel, a presença de Deus. Uai, mas Jesus não morreu aqui, não cumpriu a justa exigência da lei, não fez justiça por nós, para que nós pudéssemos ter Deus dentro de nós. Quem aqui entende o que é a pessoa do Espírito Santo habitando 24 horas dentro de você? Quando você sente o poder de Deus, é Ele trazendo algo sobre a sua vida. Quando você sente o poder de Deus, é o Espírito Santo movendo através da sua vida, ou na sua vida. Mas e quando você não sente nada? E quando você não sente nada? E quando você não está sentindo nada? Ou vou até ser mais específico: e quando você está triste? E quando
o membro, pastor Jesse, você olha, na cara dele está escrito desânimo. Não tem presença de Deus? Hã? Não tem? Não tem, pastor Jean? A presença de Deus é vitalícia, ela não sai. E isso é relacionamento. Deus quer que você entenda que Ele não quer participar só nesse momento. Ele também quer participar nas suas dores. Ele também quer participar nas suas tristezas. Ele também quer participar quando você está para baixo, quando você caiu, quando você tropeçou. Você quer que diga: Senhor, me perdoa, me ajuda, Senhor, me ergue, Senhor, me levanta, traz sobre mim o seu poder. Nós só conseguimos chegar nesse nível de falar com Deus, de entender e ter a certeza do Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando nós entendemos o que é relacionamento. O pastor Jefferson, ele não pede a pastora Inês para dar licencinha da casa quando ele está triste. Ela é obrigada a levar com ele enjoadinho. Você está rindo? O Espírito Santo é obrigado a levar conosco mal-humoradinho. É ou não é, pastor Jean? Até no momento que você está entristecendo. Como assim, pastor? Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia que diz: não entristeçais. Se diz não entristeçais, é porque há hipótese de você entristecer. Ei, se você entende isso, quando você está entrando no mercado, você vai dizer: Espírito Santo, vamos comigo, posso entrar? Josué entendeu isso. Josué entendeu isso. Ele falou: se não for comigo, não me faça subir. Ah, mas o anjo, tô nem aí pro anjo. Se a tua presença não for comigo, eu não arredo o pé daqui. Aleluia, aleluia. Quando Josué, e é importante, pastor Ezequiel, a gente entender que a gente aprende relacionamento. Os filhos do pastor Jefferson, tá ali a Bia. A Bia canta bem, gente? Canta? Ela é educada? Ela é meiga? Isso é aprendido. É aprendido. É aprendido com quem? Com quem? A Inês. A Inês é meiga.